Esse é um bate-papo que eu quero passar para as pessoas em casa. Essa grande figura que você que não é só um político, é um grande homem, um grande amigo, né? E eu quero saber como é que foi essa história de ter saído aos 4 anos de idade, lá do interior de Sampa, e ter vindo para cá, para o Ceará. Foi porque a família teve que vir mesmo por algum trabalho ou foi por opção? É uma história linda que me inspira muito e pouca gente sabe, porque eu meio que não fico muito divulgando. Meu pai era um cearense de uma família de 6 filhos. E o meu avô era um pequeno comerciante no interior do Ceará, em Sobral. Aí veio uma dessas secas devastadoras, que no passado era muito mais grave do que é hoje, porque não tinha açude, não tinha, enfim, não tinha nada. E meu avô entrou em colapso, a condição dele de criar os filhos. Eram 3 mulheres e 3 homens, e ele então chamou os 3 homens, que era também a crueldade da data, e disse: olha, meus filhos, eu não tenho condição, com lágrimas nos olhos, de continuar criando todos vocês, então eu quero que os 3 homens arribem. Né? Arribar, você sabe como é ir embora, procurar a vida. Eu tenho uns amigos no Acre, porque eu trabalhei por lá no começo da vida, tenho uns amigos no Maranhão, porque escapei gado por lá também algumas vezes na vida, e tenho condição de recomendar vocês para esses amigos. O meu tio João Frederico, que é pai do Tim Gomes, que até hoje está na luta aí, né, com grande talento e grande seriedade, resolveu ir para o Acre. Pegou uma carta de recomendação do meu avô, foi bater no Acre. O meu outro tio, Nonato, que é pai da Ada, que também é uma pessoa muito querida do Ceará inteiro, resolveu ir para o Maranhão. Levou uma carta, aí foi para o Maranhão. E o meu pai, dos 3, é o que queria estudar. E aí queria estudar. Na época significava o Recife. Só que meu avô não tinha nem condição de criar ele aqui, que dirá no Recife. Aí meu pai resolveu correr o risco e partiu, passou fome, dificuldade de todo tipo. Meu avô deu só o dinheiro para ele ir embora. E lá no Recife ele começou a estudar e tal, e enrolou-se com a polícia, não por mal feito, por protesto político. Olha de onde é que vem a minha quizumba. Papai protestando na política e tal, a polícia bateu em cima, ele escapou para o Rio de Janeiro, também passou todo tipo de dificuldade, mas era um abelhudo, como a gente chama no Ceará, estudioso, então ele dava aula particular para os filhos dos ricos e pagava a escola maior dele. Acabou se formando e aí fez um concurso, depois de se formar, de passar essa dificuldade toda, foi bater no interior de São Paulo. A minha mãe, por sua vez, perdeu o pai com 10 anos e tudo também passou muita dificuldade, passou fome, lá em São Paulo, num lugar chamado Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. E aí, também com muita dificuldade, passou fome, acordava de madrugada para dar aula, conseguiu se formar no nível médio, que era a escola normal na época, e fez o concurso e passou e virou professora. E aí, os 2 professores acabaram se conhecendo no interior de São Paulo, e aí se apaixonaram, já o meu pai com 38 anos, minha mãe com 28, e se apaixonaram, né? E eu, né, nasci. Agora, o meu pai, como todo nordestino, que passou todo tipo de humilhação, tudo que sonhava era fazer um pezinho de meia e voltar. E foi o que aconteceu. Eu, com 4 anos, meu pai já tinha feito ali o pezinho de meia, voltamos para Sobral, e eu fui criado em Sobral, estudei a minha vida toda na escola pública, quase todo, né? Fiz 2 anos no Colégio Sobralense e 1 ano aqui no Cearense, quando eu vim fazer o vestibular. O resto, tudo foi na escola pública, porque ainda que eles tenham resolvido a parada, passaram de passar fome e dificuldade, mas nunca sobrou dinheiro. Se sacrificaram muito para educar os filhos, e eu dou muito valor a isso. Por isso que eu tenho uma disciplina muito grande. Eu nunca fui visto aí por ninguém no Ceará com negócio de luxo, com negócio de... Nem morar no palácio eu fui quando eu fui governador, porque eu não gosto disso, porque me lembrava sempre das dificuldades que meu pai passou e minha mãe... Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.